Hello and welcome to another episode of India and Global. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, um patrono ou doar pequenas quantias usando o link disponível na descrição. Mas no mínimo, curta, compartilhe e assista ao programa. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Professor Mohammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Tehran. Professor Marandi, seja bem-vindo de volta ao Índia e Esquerda Global. Se você puder nos dizer qual é a escala e a natureza do ataque militar israelense ao Irã e o que está acontecendo neste momento. O ataque começou no meio da noite, quando as pessoas estavam dormindo, e eles atingiram alvos civis em toda Teherã. Um dos prédios ficava perto de onde eu moro, e pessoas foram assassinadas. Vimos imagens de crianças jogadas para fora dos prédios. E assim como as imagens que vimos no Líbano, e especialmente em Gaza, eles massacraram mulheres e vizinhos dos seus alvos, as famílias dos seus alvos. Certo, e quero dizer, para o regime sionista, isso é normal, porque eles estão realizando um holocausto em Gaza. Então, para eles, simplesmente matar está tudo bem. E para o Ocidente, também está tudo bem. A mídia ocidental com quem conversei hoje nem sequer se interessou pelos civis. E eles queriam passar para outras questões, assim como em Gaza e no Líbano. Mas também atacaram alvos militares, incluindo o Programa Nuclear Pacífico. O programa nuclear que eles atacaram prédios que inspetores internacionais da Agência Internacional de Energia Atômica visitam regularmente. Em outras palavras, é óbvio que não há um programa militar, é um programa nuclear pacífico. E até mesmo a Agência Internacional de Energia Atômica, que é controlada pelos americanos e dominada pelo Ocidente. O Conselho de Governadores é uma entidade política dominada pelo Ocidente. Mesmo eles nunca encontraram qualquer evidência de que o programa nuclear do Irã seja qualquer coisa além de pacífico. E todos esses prédios que existem pelo país, e especialmente subterrâneos, são visitados regularmente por essas pessoas. Então o regime israelense está mentindo. E Netanyahu, claro, vem dizendo que o Irã está prestes a construir uma arma nuclear, aparentemente há 4 décadas. Eu achava que eram 3 décadas, mas Larry Johnson, apenas algumas horas, me disse que são mais de 3 décadas. 4 décadas. Então isso já era esperado do regime. Os iranianos estavam esperando um ataque, mas não esperavam um ataque contra altos funcionários e oficiais militares. E o Irã errou nisso, e pagou um preço. Mas eles substituíram essas pessoas, e agora os novos comandantes estão no comando, e vemos que o Irã está retaliando. E os ataques a Tel Aviv e outras cidades em Israel são retaliação, não apenas pelos ataques contra iranianos, contra civis iranianos e contra palestinos, famílias iranianas, mas também em retaliação pelo Holocausto em Gaza, pelos ataques genocidas no Líbano, pelos assassinatos diários na Cisjordânia. É uma retaliação por tudo isso. E o regime israelense definitivamente será punido pelo que fez. E os iranianos estão apenas começando a mostrar seu poder. Também há informações circulando de que os iranianos derrubaram um jato israelense. Alguns dizem que mais de um. Mas pelo que eu vi até agora, um F-35 foi abatido e o piloto foi capturado. Claro, isso ainda não foi confirmado, mas dizem que é verdade. Mas novamente não está confirmado. Professor Marandi, o senhor poderia nos dizer qual é a sua percepção sobre a posição dos Estados Unidos neste conflito? Inicialmente, o senador Marco Rubio disse que eles não estavam envolvidos neste conflito, mas relatos recentes afirmam que o presidente Trump disse que esse ataque foi excelente. Qual é a sua opinião sobre a posição dos Estados Unidos neste conflito?
Não há dúvida de que os Estados Unidos estão profundamente envolvidos em tudo o que o regime israelense faz contra o Irã. Não apenas agora, mas desde o início. O regime israelense, por si só, não consegue nem mesmo continuar a guerra, o genocídio em Gaza. Eles são completamente dependentes do Ocidente para tudo. Mas neste caso, eles dependem ainda mais dos Estados Unidos do que em outras campanhas. E eu acho que Trump deixou escapar a verdade. E suas declarações mais recentes mostram claramente que ele estava envolvido e que estava ajudando. Isso só mostra que os Estados Unidos são liderados por uma pessoa sem princípios morais, uma pessoa sem estabilidade mental, uma pessoa com quem não se pode negociar porque está constantemente mudando de posição e depois se torna violenta. Ele fingiu ser um presidente da paz, mas está muito entusiasmado com os ataques realizados pelo regime israelense. Mas a grande questão é, o que os americanos vão fazer agora? Os americanos vão se envolver diretamente? Se fizerem isso, acho que será o maior erro já cometido por um líder americano. Porque as capacidades militares do Irã, como estamos vendo agora, são muito impressionantes. Eles estão mudando o rumo dos acontecimentos muito rapidamente. Mesmo tendo sido um ataque surpresa, o Irã é muito mais capaz de atingir alvos americanos na região do Golfo Pérsico. Os mísseis seriam de curto alcance. O Irã possui centenas de milhares de mísseis, centenas de milhares de drones e todas aquelas ditaduras familiares na região do Golfo Pérsico que abrigam bases americanas e são ricas em petróleo e gás. São palácios de vidro. Portanto, se os Estados Unidos se envolverem, isso levará a um colapso econômico global. Esses regimes desapareceriam muito rapidamente. O Catar não duraria um dia. Os Emirados não durariam mais do que alguns dias. Seria o fim desses regimes. Mas também seria o fim da economia global, como a conhecemos. Então esperamos que Trump haja de forma mais sensata nesse aspecto. Mas não há dúvida de que os Estados Unidos estão envolvidos. Dizer que os Estados Unidos não estão envolvidos é ainda mais tolo do que acreditar que os Estados Unidos não tiveram nada a ver com os ataques aos bombardeiros estratégicos russos. Considerando que o Conselheiro de Segurança Nacional de Israel, Jackie Henegbi, afirmou que o programa nuclear iraniano não pode ser desmantelado por uma campanha militar, esse ataque seria apenas uma forma de pressionar ainda mais o Irã a aceitar o acordo que está em andamento sob a liderança dos Estados Unidos? Você acha que isso serve apenas para pressionar o Irã a ceder mais nessas negociações? Ou acredita que esse ataque significa que, no curto prazo, as negociações com o Irã chegaram ao fim? Para onde você acha que tudo isso está caminhando? Sim, por enquanto, as negociações acabaram. E o Irã vai se concentrar em humilhar Netanyahu. Mas embora seja provavelmente, como você bem apontou, uma tentativa de pressionar o Irã para ajudar Trump na mesa de negociações, o que nunca funcionaria, porque o Irã não vai abrir mão de seus direitos soberanos, também acho que faz parte da tentativa de Netanyahu de se manter no poder. Você sabe tão bem quanto eu que ao longo desses 20 meses de genocídio, o motivo pelo qual Netanyahu continua escalando, seja em Gaza, no Líbano ou na Síria, onde teve sucesso com seus aliados Erdogan e Biden. Além disso, quando você olha para tudo isso e para o que está acontecendo agora, todas essas escaladas são basicamente para benefício próprio, para autopreservação. Não se trata de Israel. Netanyahu, na minha opinião, não está nem aí para Israel. Netanyahu, I think, couldn't care less about Israel. He just wants to stay out of jail. He wants to be a historic... Ele só quer ficar fora da prisão. Ele quer ser uma figura histórica, ser o herói e ficar fora da prisão. E eu acho que ele destruiu o regime israelense como resultado, porque a economia está em sérios apuros e o exército está exausto. Mas mais importante ainda, o mundo despreza o regime israelense hoje. Vimos pesquisas recentes realizadas por instituições ocidentais, que não incluem muitos dos nossos países da região, e muitos países que são mais críticos ao regime israelense, mostrando
que as opiniões contrárias a Israel ao redor do mundo são muito altas. Então ele está destruindo Israel. E eu acho que esse ataque ao Irã foi um grande erro de cálculo. E os iranianos vão garantir que os israelenses reconheçam que essa foi uma decisão catastrófica tomada pelo regime de Netanyahu. A catastrophic decision made by the Netanyahu regime. Eliza McNair, Eliza McNair, uma analista militar que conhece a Ásia Ocidental, afirmou que o assassinato da alta liderança do Irã significaria que o país precisaria de algum tempo para retaliar. Você concorda com essa avaliação ou acha que a nova liderança que substituiu a anterior seria rápida o suficiente para executar as respostas contundentes que o Irã certamente buscaria? Well, we're already seeing the responses. We're seeing that Bem, já estamos vendo as respostas. Estamos vendo que as defesas aéreas estão funcionando de forma mais eficaz. Aparentemente, pelo menos um jato israelense foi abatido. E estamos vendo mísseis atingindo, mísseis pesados, com ogivas muito maiores do que as que os israelenses estão disparando contra o Irã. Esses mísseis pesados estão atingindo alvos em todo o regime israelense. E ainda não se passaram 24 horas. Então, obviamente, esses comandantes estão sendo muito rápidos em se preparar para um ataque. E eu acho que, à medida que as horas e os dias avançarem, vai piorar para o regime. O Irã está preparado. Eles atacaram primeiro. Eles nos feriram. Mas, de certo modo, isso também funciona contra eles, porque o mundo vê que o regime israelense começou isso. E os iranianos estão retaliando. Eles estão punindo o regime. Os mísseis que estão caindo em Tel Aviv e em outros lugares são uma resposta à agressão sionista. Então, ninguém pode reclamar que o Irã iniciou um ataque. Tudo isso é retaliação. E isso não é bom para o regime. É verdade que eles mataram pessoas. É verdade que causaram danos por causa disso. Acho que, no fim das contas, o preço que eles pagam é ainda maior. I think ultimately the price that they pay is even greater. Você pode falar um pouco sobre a resposta global? Como outros países reagiram a esse ataque flagrante de Israel? Lemos que a Turquia condenou esse ataque, algo que talvez não fosse esperado. Também vimos o Iêmen. Mohammad al-Bukhari disse que eles apoiariam firmemente o Irã. Mas se você puder nos dar uma noção mais ampla de como a maioria global, em especial, respondeu a esse ataque. The global majority in particular has responded to this attack. Actually, I have many friends in the AK party who are Na verdade, tenho muitos amigos no partido AK que silenciosamente são muito contrários às políticas de Erdogan e agora se opõem a ele. Eu costumava ser amigo de muitas pessoas do partido antes de eles chegarem ao poder. Os iranianos tinham uma relação muito próxima com o partido, mas muita coisa aconteceu. Eles removeram Necmettin Erbakan e passaram a ter uma liderança muito mais pró-Ocidente. E claro, Erdogan não fez nada pelo povo palestino. Foi só discurso. Então, sim, é claro que sou altamente crítico. Ele continua transportando petróleo das áreas curtas no Iraque e na Síria, mas também da República do Azerbaijão. E ele faz um comércio extenso, mas também comercializa produtos que os israelenses não conseguem passar pelo Mar Vermelho. Então ele está ajudando os israelenses a contornar o embargo do Ansar Allah. E claro, ele tem relações diplomáticas. Então, obviamente, não sou muito fã dele. E sua declaração sobre o ataque israelense ao Irã são apenas palavras vazias. Não significam muita coisa. Mas é interessante que os franceses e os europeus estejam apoiando essa agressão. Os franceses, enquanto o regime israelense atacava a infraestrutura civil iraniana, assassinando mulheres e crianças e atingindo o programa nuclear, disseram que Israel tem o direito de se defender. E então os alemães fizeram uma declaração igualmente vergonhosa, dizendo que o Irã era, de certa forma, o agressor. E os ingleses, sim, os ingleses também. E todo o Ocidente, o que não é surpreendente. Eles estão por trás desse holocausto há mais de 20 meses. Eles são tão genocidas quanto os israelenses, essas elites do Ocidente. São igualmente sinistros.
So why not? Why would they not say such things? Então, por que não? Por que eles não diriam tais coisas? E isso, eu acho, os expõe ainda mais. E os expõe aos olhos do povo iraniano. Os iranianos estão muito irritados agora. Eles estão sempre calculando errado. Acham que se atacarem o Irã, o povo vai se voltar contra a República Islâmica. Eles vêm dizendo isso, claro, há décadas, porque escutam seus próprios, esses iranianos comprados, a quem eles pagam em seus think tanks, ou que fazem mídia em persa. E esses iranianos dizem a eles o que querem ouvir. Que os iranianos são contra o chamado regime e tudo mais. E então esses iranianos recebem financiamento do governo e eles pagam essas pessoas para participarem de seus programas. Então você tem essa situação muito interessante, em que todo mundo está ganhando muito dinheiro, mas também falando muita besteira e oferecendo análises inúteis. Análises muito perigosas, porque são falhas, profundamente falhas. Eles estão sempre dizendo que o Irã está prestes a colapsar. E diziam que, se atacássemos o Irã, analistas israelenses e ocidentais diziam que se os israelenses atacassem, o chamado regime iria colapsar. Bem, você vê pessoas nas ruas. Vimos pessoas nas ruas em Teherã e em outros lugares, irritadas, indignadas, dizendo que o governo iraniano deve revidar com força, que as forças armadas devem atingir o regime israelense com força. Eles não entendem o Irã. Eles não compreendem o Irã. E nunca vão entender esse grupo, esse pessoal, essas elites. Até que a economia, espero que quando ela entrar em colapso, espero que pessoas mais sensatas estejam no poder no Ocidente e mudem suas políticas. Basicamente, foi isso que aconteceu com a Rússia. Após o colapso da União Soviética, a política externa russa mudou de forma muito significativa, e o relacionamento com o Irã melhorou muito rapidamente. Sob a União Soviética, o Irã não tinha boas relações com a Rússia, mas depois do colapso da União Soviética, o relacionamento se expandiu e agora é excelente. No momento, as elites do Ocidente são um grupo genocida, mas vamos ver. Talvez alguma grande mudança econômica e na situação econômica possa trazer um grupo diferente de elites ao poder algum dia. Quem sabe? Mas por enquanto, isso é só um desejo. Falando sobre propaganda e narrativa ocidental, mais cedo você tweetou que a BBC deveria te entrevistar, mas cancelou a entrevista depois que você apareceu na Sky News. Qual é a atualização sobre isso? Eles não me retornaram depois disso. E eu disse para eles assim que cancelaram, fico me perguntando por quê, mas nunca responderam. Eu deveria entrar logo depois deles, e então simplesmente escolheram fazer outra coisa, como se as notícias sobre o Irã não fossem a principal manchete. Disseram não, tivemos uma mudança na programação. Quero dizer, essa é a principal notícia. O que vocês escolheram cobrir em vez do ataque israelense ao Irã? É assim que a mídia ocidental é. Na verdade, tenho sido convidado cada vez menos pela mídia ocidental. Fui convidado, bem, 2 vezes desta vez, também pelo Channel 4 News. Mas, felizmente, veículos como o seu estão se tornando mais influentes. E pessoas boas como você e outros que produzem material excelente oferecem uma oportunidade para pessoas menos conhecidas como eu exporem seus pontos de vista. Você pode nos dizer rapidamente como o mundo árabe, particularmente, estou pensando nos monarcas do Golfo, que não são necessariamente aliados do Irã, mas estão cada vez mais alarmados com a expansão que Israel vem promovendo desde 7 de outubro. Qual é o sentimento nessa parte do mundo árabe? Existem países no Golfo Pérsico cujos líderes temem que o regime israelense se torne ainda mais imprudente. Mas eles também reconhecem que os Estados Unidos estão ficando mais fracos e que Trump não é alguém em quem possam confiar. Por isso, optam por ter melhores relações com o Irã, especialmente os sauditas, mas também com a Rússia, a China e outros países. No entanto, eles ainda estão ligados ao Ocidente e aos Estados Unidos,
e abrigam bases americanas. O Sucklings perigoso para eles, porque se os americanos atacarem o Irã, eles também assumem responsabilidade. Mas isso como mudou muito numa década. But the mood has changed a lot over the last decade. And because the world has changed. You and I are Porque o mundo mudou. changing world. Você e eu estamos testemunhando um mundo em transformação hoje. O mundo mudou bem diante dos nossos olhos. Então eles não são cegos a essa realidade. Eles estão, é claro, muito ligados ao Ocidente, porque seu dinheiro está no Ocidente. Tradicionalmente, eles têm sido controlados pelo Ocidente. Eles têm suas contas bancárias no Ocidente, mas também suas famílias vão para lá para estudar, para frequentar a escola ou a universidade, ou para passar férias. Portanto, eles estão muito ligados aos Estados Unidos, mas eles reconhecem que os ventos estão mudando, o mundo está mudando. The winds are changing. The world is changing. If I can ask the second last question, Se eu puder fazer a penúltima pergunta, você acha que a resposta do Irã poderia envolver outras partes da Ásia Ocidental, além de Israel? Estou pensando na infraestrutura dos Estados Unidos no Iraque, na infraestrutura dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Existe a possibilidade que a resposta do Irã vá além de Israel? Yes, if the Iranians feel that the Americans are getting Sim. directly involved. Se os iranianos sentirem que os americanos estão se envolvendo diretamente, ou que os americanos estão diretamente envolvidos, acho que não há dúvida quanto a isso. E será muito mais fácil, porque eles não precisam desses mísseis de longo alcance, não precisam de drones de longo alcance. E em solo no Iraque, eles também têm muitos aliados. Então não terminará bem para os Estados Unidos se eles se envolverem. E mesmo agora, os Estados Unidos vão pagar um preço, de uma forma ou de outra. Não sei o que o Irã fará, mas mesmo isso, pelo fato de estarem envolvidos, terá um impacto. Mas se eles se envolverem diretamente, não tenho dúvida de que o Irã vai garantir que os Estados Unidos sejam expulsos da região. Make sure that the United States is expelled from the region. E quanto ao apoio da Rússia, os planos têm especialmente no caso de uma guerra em grande escala? The relationship is very good, both with Russia. O relacionamento é muito bom, tanto com a Rússia quanto com a China. E tanto a Rússia quanto a China veem os Estados Unidos como perigosos e irracionais. Eles também veem os europeus como perigosos e irracionais. E Israel, o próprio regime, tornou-se muito impopular em todo o mundo. Eles são muito impopulares na Rússia e também muito impopulares na China. Visitei tanto a Rússia quanto a China várias vezes no último ano e meio, e em todos os lugares que vou, em qualquer cidade, não importa com quem eu converse, todos dizem que as pessoas odeiam o regime israelense. Meus colegas judeus na Rússia, pelo menos 2 deles, sim, 2, são extremamente hostis ao regime israelense. Então, o relacionamento é bom, o clima nesses países é positivo, e acho que o comportamento dos Estados Unidos só está aproximando ainda mais o Irã, a Rússia, a China e outros países desse tipo. Minha última pergunta para o senhor, professor Marandi, é se poderia nos dar uma ideia de como está a vida atualmente no Irã. Temos lido sobre sirenes tocando constantemente. Essas são, em grande parte, reportagens da mídia ocidental, ou às vezes filtradas pela Al Jazeera e assim por diante, e sobre interceptações em andamento. Israel está dizendo que os ataques continuam, mas se o senhor pudesse nos dar uma noção melhor do que significa viver agora em Teherã ou em outras partes do Irã. As pessoas estão tocando suas vidas normalmente. Teherã é uma cidade enorme, assim como você tem cidades enormes na Índia também. Então pode haver, digamos, um ataque de drone ou míssil, ou um ataque em um lado de Teherã. Pode não ter sucesso. Os mísseis antiaéreos ou o fogo antiaéreo podem derrubar os mísseis, mas talvez a gente nem ouça do outro lado de Teherã. Então, um tempo atrás, houve uma tentativa de atacar Teherã algumas horas atrás. Eu não ouvi nada, mas meus amigos que estão do outro lado de Teherã, a oeste da cidade, ouviram fogo antiaéreo e mísseis atingindo um alvo no céu.
Eu não ouvi isso. Mas a vida segue normal. E embora as pessoas tenham ficado muito chateadas com o ataque a alvos no Irã, acho que o clima mudou bastante desde que saiu a notícia de que aparentemente derrubaram um F-35, e especialmente desde que os mísseis começaram a atingir alvos dentro da Palestina. Desculpe por fazer uma última pergunta, mas simplesmente não consigo evitar. Considerando que grande parte desse conflito é, direta ou indiretamente, sobre a Palestina, qual é a sua percepção sobre as implicações de expandir essa guerra para envolver diretamente o Irã? Qual seria o impacto sobre a Palestina, se é que podemos arriscar algum palpite sobre isso? Tudo isso é sobre a Palestina. Não se trata do programa nuclear. Isso é só uma desculpa. Um acordo nuclear sempre seria fácil, e nem teria sido um problema em primeiro lugar se não fosse pela política do Irã. Se o Irã não fosse um país forte e independente, se o Irã não fosse um defensor ferrenho dos direitos palestinos. A questão do programa nuclear, do terrorismo ou dos direitos humanos, tudo isso é só para inglês ver. Tem sido assim há décadas. A questão sempre foi que o Irã apoia movimentos de libertação. O Irã era um grande apoiador. Antes da Revolução, 90% do petróleo da África do Sul vinha do Irã. 90% of South African oil came from Iran. As soon as the revolution happened, they cut off ties, cut off... Assim que a Revolução aconteceu, eles cortaram laços, interromperam exportações e começaram a financiar o braço militar do ANC, assim como outras organizações militares que lutavam pela libertação. Fizeram o mesmo com a Palestina. Fecharam a embaixada israelense e abriram a embaixada palestina. E começaram a apoiar movimentos de libertação na América Latina e em outros lugares. Portanto, o verdadeiro motivo é a política do Irã. O Irã é independente, ao contrário de outros países da região, extremamente independente. E o Irã apoia firmemente a Palestina. Os únicos dois países que apoiam a Palestina de maneira significativa são o Irã e o Iêmen. É isso. Quero dizer, existem grupos que os apoiam. Existem pessoas que apoiam os palestinos. De forma esmagadora, em toda a região, as pessoas apoiam os palestinos. O Hezbollah lutou e fez grandes sacrifícios pelos palestinos. Os únicos dois governos que fizeram enormes sacrifícios são o Irã e o Iêmen. E o Irã, claro, chegou ao poder muito antes. O Irã sofreu por muitos anos devido à sua oposição ao etnossupremacismo e à limpeza étnica. É muito estranho. O Ocidente luta contra o Irã para preservar o etnossupremacismo, a limpeza étnica e o cessar o povo palestino. Professor Marandi, vamos encerrar por aqui. Agradecemos muito por você ter participado, considerando que a situação está longe de ser ideal, para usar um eufemismo. Muito obrigado novamente e cuide-se. Nossa solidariedade a você e ao povo do Irã. Muito obrigado. E espero por dias muito melhores para o Irã e o Líbano, cujas famílias fizeram enormes sacrifícios e têm motivos para comemorar. Obrigado por me receberem. Thank you for having me. Bye, take care. Tchau, se cuide. Olá, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, iniciamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado construir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. Além disso, se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.